Bom, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. A vida, vira e mexe, joga a gente no meio de umas tempestades absurdas, na verdade. Hoje, o nosso foco vai ser mergulhar de cabeça na famosa jornada do herói e no enfrentamento das nossas sombras internas. A gente vai usar as lentes da psicologia analítica e da mitologia para mudar completamente a forma como encaramos os perrengues. A ideia aqui é parar de olhar para as dificuldades como um sofrimento totalmente aleatório e entender que essa descida aos nossos próprios infernos é absolutamente necessária para alcançar uma verdadeira integração psicológica. E olha, essa citação ilustra perfeitamente onde essa nossa jornada começa. A espiritualidade é para quem já foi ao inferno e saiu dele. Uau! Essa frase é um soco no estômago e quebra na hora aquela ilusão romantizada de que evoluir mentalmente é só pensar positivo e viver de luz. Não! O verdadeiro crescimento psicológico exige bater de frente com a realidade crua, exige sobreviver ao inferno das provações do dia a dia. O amadurecimento não nasce no sofá, no conforto. Ele é forjado ali, no fogo das experiências mais duras. Parte 1. A falsa sensação de conforto. É até curioso notar como a humanidade atual muitas vezes prefere ignorar o chamado da aventura e se esconder em bolhas de segurança, fugindo de qualquer dor ou questionamento mais profundo. Temos aqui um contraste que chama muito a atenção. De um lado, a gente vê aquela velha busca por soluções prontas. Sabe quando bate o desespero e procuramos uma força mágica para resolver a insatisfação no trabalho em um passe de mágica? Pois é. Do outro lado, temos o olhar para dentro, que é o trabalho pesado, o trabalho braçal da investigação psicológica. O grande lance é que buscar esses atalhos fáceis ignora a necessidade real da nossa psique, que é investigar se a nossa alma realmente quer estar naquela situação. A estagnação acontece justamente quando a vontade verdadeira é silenciada só para conseguir um alívio rápido. Para dar uma base sólida para isso tudo, a mitologia nos entrega exemplos de cair o queixo, como a história do Gênesis e a decisão super-arquetípica de figuras como Adão, Eva e, em narrativas mais antigas, Lilith. A escolha que eles fazem é uma metáfora psicológica fantástica. Eles decidem largar um paraíso eterno e super confortável, mas que nunca foi conquistado, para dar a cara a tapa no mundo. Essa metáfora mostra que ficar num estado de perfeição intocável significa nunca despertar a centelha divina. A sabedoria dos deuses a gente só conquista na prática, errando e vivendo a própria jornada. O que nos empurra direto para a parte 2, a inevitável descida ao fogo. Essa é a hora daquela transição brutal, quando a realidade bate na porta e estilhaça a ilusão de uma vida perfeita. Quando a vida decide que é hora de crescer, essa descida ganha formas muito reais e doídas. Pode ser uma doença grave, perder o emprego de uma hora para outra, uma separação traumática ou até um mergulho na depressão. E os nossos materiais de estudo deixam claro que isso não é castigo divino, muito menos karma ruim. Pelo contrário, é uma passagem obrigatória pelo fogo. É literalmente a estratégia que a vida usa para sacudir a psique humana, tirar a gente do transe e nos forçar a olhar para as nossas sombras mais escondidas. E assim chegamos à parte 3, o despertar através da sombra. Afinal, o que rola quando o chão simplesmente desaparece? Esse baque é exatamente o gatilho para um despertar psicológico gigante. E para entender o peso disso, vale a pena olhar para os clássicos. Olha só como a história do despertar do Buda, o Gautama Siddhartha, desenha isso perfeitamente. O ponto 1 são aqueles anos de conforto absoluto, vivendo numa bolha num palácio onde a dor era proibida de entrar. Mas aí vem o ponto 2, a ruptura. Acontece aquele encontro chocante com a doença, a velhice e a morte. O fim dessa ilusão de conforto é o empurrão necessário para o ponto 3, uma jornada para a vida inteira tentando entender a dor e buscar o equilíbrio. A mente dele precisou ser destroçada pela realidade para só então conseguir evoluir. E essa mesma estrutura de mito dá as caras em várias tradições. Olhando de forma bem neutra para a narrativa de Cristo no deserto, a gente vê a mesma figura arquetípica passando por um isolamento brutal, sendo testada pelas sombras e queimando no fogo dos próprios desejos e tentações. Sem entrar no mérito religioso, a mensagem mitológica é super transparente. Qualquer figura gigante precisa enfrentar o inferno das suas provações para provar do que é feita e alcançar o equilíbrio real. Não tem como fugir do fogo, não tem jeito. Vamos agora para a parte 4, enfrentando os demônios internos. Aqui a nossa análise desce um degrau a mais e vai para a parte mais obscura da jornada. O que são esses monstros sob as lentes da psicologia analítica? É crucial colocar os pingos nos is sobre o que é esse mal interno, essa famosa sombra. A gente não está falando de monstrinhos literais ou de alguma entidade sussurrando maldades por aí.
A sombra é um amontoado dos nossos próprios pensamentos desequilibrados, aqueles desejos que a gente esconde a 7 chaves e várias energias inconscientes. Sentir uma raiva explosiva e irracional não é culpa do universo, é a nossa própria psique trazendo esse material reprimido para a superfície. Entender isso é o pulo do gato, porque culpar fatores invisíveis é só uma desculpa esfarrapada para não assumir as rédeas da própria cabeça. Com isso em mente, os autores oferecem um passo a passo bem prático para quando somos jogados nesse abismo. O primeiro passo: jogar fora toda a arrogância. É preciso ter humildade de verdade diante do desconhecido. O segundo passo é um alerta gigante. Não enfrente a dor de forma reativa. Sair dando soco nas próprias emoções só deixa elas mais fortes. E o terceiro passo, que soa contraintuitivo, mas é vital: reverenciar e tentar entender essas energias mais densas. A gente precisa respeitar a nossa própria escuridão como parte da nossa composição, senão ela continua agindo como um monstro faminto. Avançando para a parte 5, o princípio da polaridade. Quando a gente finalmente aceita e respeita essas sombras, alcança um nível filosófico muito superior sobre as loucuras que habitam a mente. Para organizar bem essa ideia, trazemos o princípio do Caibalion. É um conceito hermético maravilhoso que manda real. Absolutamente tudo no universo funciona na base da polaridade. Ou seja, tentar viver 100% na luz, sendo perfeito o tempo todo, é uma falha de cálculo da psique. Para achar o tal do caminho do meio, um equilíbrio que se sustente, é obrigatório vivenciar e entender os dois lados da moeda. A paz autêntica só vem quando a gente reconhece a própria capacidade para o mal. A verdade é que a moralidade é incrivelmente flexível. Conceitos de bom e mal dependem muito da nossa perspectiva subjetiva. O que uma pessoa super contida acha que é o maior mal do mundo, tipo sentir uma raiva intensa ou desejar o confronto, pode ser só uma atitude banal na realidade violenta de outra pessoa. A grande sacada aqui é a honestidade sobre os nossos desejos egoístas e frustrações. Tentar esconder essas características debaixo de uma máscara de perfeição é a receita mais rápida para implodir de dentro para fora. E felizmente chegamos à parte 6, a cura e o retorno. Depois de tanto caos, a tempestade passa. É a hora da vitória sobre os medos, a reta final e triunfante da jornada do herói. O ciclo da psique obedece ao ritmo natural de restauração. Uma hora ou outra, o abismo solta o osso. Aquele sofrimento de perder o emprego ou a barra pesada de uma doença chega ao fim. As feridas fecham, as cicatrizes tomam conta do pedaço e abre-se espaço para uma vida totalmente nova. E mais incrível desse retorno é que ninguém volta sozinho. A gente ressurge com muito mais força, apoiado e sustentado justamente por aquelas figuras sombrias que a gente finalmente entendeu e integrou. O que nos leva a esta reflexão incrível: as cicatrizes precisam estar presentes para que se lembre do quão forte se foi para superar o momento. Gente, isso é um baita lembrete. Nenhuma barra pesada deve ser apagada da memória. As marcas emocionais e mentais que o fogo deixou são nossos troféus de resiliência. Elas garantem que a nossa jornada de autodescoberta não seja esquecida na primeira oportunidade de conforto que aparecer. E para amarrar tudo, deixo esta pergunta para explodir a cabeça. Depois de entender como é importante descer até o nosso próprio inferno pessoal, fica a questão: será que as cicatrizes que a humanidade carrega são só punições? Ou elas são a prova inegável de que a centelha divina, que estava escondida lá no escuro, finalmente acordou dentro da psique? Mudar essa perspectiva vira completamente o jogo de como encaramos a vida e os baques que levamos. O desafio está lançado. Integrar a sombra é abraçar a totalidade de quem nós somos. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa explicação detalhada e até a próxima.